Olá, minha gente, bom dia. Esta será a melhor quarta-feira da sua vida. Eu continuo falando sobre os 52 dias para reconstruir a sua vida. Antes de falar o tema de hoje, eu peço para você se inscrever no meu canal, deixe a sua curtida, o seu comentário e não se esqueça, compartilhe essa palavra com pelo menos 5 amigos. O tema de hoje é quebrantamento, um passo para reconstrução. Neemias, falando sobre o quebrantamento espiritual do povo que voltou do cativeiro, toca em 5 pontos importantes. Em primeiro lugar, o quebrantamento passa pela contrição diante de Deus. O povo caminhou da festa para o jejum. O povo absteve-se da comida como uma forma de quebrar a rotina da satisfação automática dos apetites para voltar-se para Deus. O povo jejuou e cobriu-se com pano de saco. Esse é um símbolo de contrição, arrependimento e profundo quebrantamento. O povo reconheceu suas fragilidades. Reavivamento começa com humilhação e quebrantamento diante de Deus. Qual foi a última vez que você jejuou para se quebrantar diante de Deus? Em segundo lugar, o quebrantamento passa por uma separação de tudo o que Deus condena. Quebrantamento envolve obediência. O povo toma a decisão de deixar todos aqueles que não eram da linhagem de Israel para se consagrar ao Senhor. Aqueles que não haviam se convertido ao judaísmo e não participavam não poderiam participar da reunião de oração. Eles não tinham a mesma fé e o mesmo Deus. Não há comunhão fora da verdade. O problema aqui não é racial, mas é um problema de crença, Neemias 10, 28. Unir-se a outros povos era transgredir contra a fé, era aceitar o sincretismo, era uma espécie de ecumenismo que Deus condena. Em terceiro lugar, o quebrantamento passa pela confissão. Quando somos iluminados pela verdade, deixamos de nos justificar e então reconhecemos nossos erros e os erros de nossos pais. Em quarto lugar, o quebrantamento é produzido pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é lida e aplicada, os corações se derretem. Em quinto lugar, só um povo que se levanta do quebrantamento pode exaltar a Deus de modo digno. Neemias 9, do 4 ao 5. Só os que choram pelos seus erros podem se alegrar em Deus. Só os que se humilham diante de Deus podem ser restaurados por Ele. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já se sentiu totalmente fragilizado emocionalmente, ou por uma perda, ou por uma crise, ou por um erro que você cometeu e achou que esse erro era imperdoável? Você já conviveu com a sensação de achar que o seu arrependimento não foi necessário? Você já conviveu com pessoas que te distanciou de Deus, te levou para longe de Deus e você não consegue encontrar o caminho da volta, o caminho do resgate, o caminho da restauração? Neemias está nos ensinando 3 importantes passos. O primeiro passo, você precisa se quebrantar diante de Deus para enxergar quem que deve ficar com você nessa nova caminhada e aquelas pessoas que você precisa cortar aliança. Perceba que Neemias mostrou ao povo a necessidade de se quebrantar, mas de enxergar aqueles que jamais poderiam fazer parte do reavivamento espiritual. Você precisa ter essa leitura. Quando você se coloca diante de Deus, se quebrantando diante de Deus, buscando estratégias, não basta você pedir a bênção, mas precisa enxergar que há pessoas que não vão colaborar com este processo de resgate espiritual. A segunda lição, Neemias, ele ensina a declarar os pecados do passado, não só deles e da família dele, mas de toda a nação. Você precisa entender que as demandas que você tem enfrentado, as causas não estão simplesmente no hoje, mas estão no ontem. Você precisa avaliar a história da sua família. Hoje mesmo você precisa pegar um papel e anotar todas as fraquezas, fragilidades, decisões erradas que as gerações passadas da sua família tomaram
e fazer desta carta uma confissão, uma carta de confissão. E em terceiro e último lugar, Neemias ensina o povo a declarar a palavra de Deus. Você precisa hoje escolher pelo menos três textos da palavra de Deus para declarar em forma desse quebrantamento que vai trazer respostas para o seu casamento, para a sua vida financeira e te ajudar a se libertar da culpa e trazer novas diretrizes. Quero aqui indicar alguns textos para você declarar de forma profética. Salmo de número 51 é um texto. Outro texto que você pode declarar, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. E o terceiro e último texto que eu quero deixar declarado para você ler é Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 12. Declara esses três textos profeticamente em oração e hoje Deus vai direcionar o processo da sua restauração e acelerá-lo. Deus te abençoe em nome de Jesus.